Muito bem, vamos lá. Nosso livro de hoje, Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos estudar hoje dois temas. O número 12, Problemas Inquietantes, Mensagem de Emmanuel, Diálogo e Sexo. E depois o capítulo 13, sobre a criança ante os pequeninos, Mensagem de Emmanuel também. Então, vamos lá. Esse tema é bastante interessante, porque ele toca as relações familiares, as relações afetivas, mas que, dentro dessa perspectiva, acaba sendo focado nos conflitos que existem dentro dos grupos a respeito dos comportamentos que as pessoas vivenciam, especialmente aqui, conforme o texto nos traz, das inquietações sexuais da atualidade. Né? Então a introdução diz assim para nós: problemas inquietantes. Antes de nossa reunião habitual, vários companheiros de ideal espírita, notadamente pais e mães, debatiam assuntos alusivos às inquietações sexuais da atualidade. Falavam da necessidade de chegarmos, todos nós, a uma posição de equilíbrio na qual o problema em causa não seja portador de perturbações. Depois da prece habitual, para o início das atividades, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a exame a questão número 200 relativa ao assunto. Após a explanação de amigos participantes, nosso caro Emmanuel nos deu a página Diálogo e Sexo. Esses problemas inquietantes, né, não é apenas uma questão de comportamento, mas é uma questão de consequências que a gente analisa. Né? Nos tempos de hoje, nós temos, por exemplo, um comportamento bastante precoce da nossa juventude, trazendo consequências sérias, inclusive afetando suas vidas, né? Porque as crianças hoje, sendo constantemente estimuladas nesses sentimentos, né, envolvendo a sexualidade, nos programas de televisão, né? Então hoje, por exemplo, nós tivemos há um tempo no Netflix, naquele nosso programa, bom dia Eve, bom dia Braz, bom dia Sandra, naquele programa do Netflix, uma série, né, que falava sobre as razões que podem levar uma pessoa ao suicídio. E isso provocou, né, uma grande celeuma dentro dos meios educativos, das instituições de saúde pública, com os cuidados, né, que precisa ter quando o jovem assiste a um programa como esse, vendo o suicídio como algo que pode fazer parte do seu cotidiano. Então isso provocou uma grande reflexão. Mas isso é escandaloso pelo tema em si. Né? Fala de suicídio, né? Mostrando ali o passo a passo da evolução de um pensamento que culmina no suicídio. Mas nos demais programas que mostram, sempre trazem ali adolescentes que precocemente se envolvem afetivamente, né? Buscando ali, né, a vivência daquela experiência afetiva, que também culmina na vivência sexual, mas de um modo muito precoce. Então, os jovens de 12, 13, 14 anos de idade que assistem esses programas, vendo também como personagens jovens de 12, 13, 14 anos de idade, já se iniciando na vivência da sexualidade. Né? Então, isso traz como consequência não apenas uma gravidez precoce, coisa que é bastante comum nos tempos de hoje, não apenas doenças que trazem consequências sérias para a vida daquelas pessoas, mas lesões afetivas, frustrações, traumas, né, que acabam comprometendo a vida daquele jovem, daquela criança, para o resto da sua existência. Simplesmente porque ela, sendo estimulada, vendo que é natural que isso aconteça, nós temos percebido isso já há muito tempo, não é um fenômeno recente. Basta a gente lembrar, nos anos 80, por exemplo, os programas infantis que passavam na televisão, né, que nós tínhamos ali apresentadores, personagens de novelas, então aquela coisa inocente que nós encontrávamos no começo dos anos 80, final dos 70, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, onde brincavam ali adolescentes, né, com aquela inocência toda,
a partir de uma determinada época, as crianças já não brincavam mais daquilo. Já se envolviam afetivamente. Né? Então, esses programas traziam esse pensamento. E aqui, nessa introdução que nós estamos vendo, fala exatamente isso, sobre os pais e mães preocupados com inquietações sexuais da atualidade. E era uma atualidade da década de 1970. Imaginemos os problemas atuais de inquietações sexuais da nossa atualidade, agora, né, no século XXI, já na segunda década desse século, né, já entrando aqui, já na terceira década desse século. Então isso mostra para nós como esse problema é tão atual e tão preocupante. Porque enquanto nós pensamos naquilo que traz ali essas consequências graves, no meio do caminho nós vamos percebendo que isso vai mudando a personalidade dos jovens. Comportamentos na escola, então os jovens vão para a escola já com esse espírito de encontrar alguém com quem se envolver. E não é apenas se envolver de uma forma inocente, é se envolver de uma forma problemática, em que os jovens se entregam relações líquidas, relações intensas, em que um jovem não tem ainda, embora ele tenha ali, né, fisicamente todos os estímulos que o levam, né, a essa aproximação da sexualidade, psiquicamente não tem maturidade para lidar com isso. Os adultos que são adultos já trazem ali diversas dificuldades para lidarem, né, com o rompimento de uma relação, com questões de infidelidades e tantos outros problemas. Imaginemos um jovem que está no início da sua jornada, que inclusive pode até mesmo, né, como a gente já vê, infelizmente, jovens que são levados ao suicídio por falta de maturidade psíquica para lidar com uma frustração amorosa. Mas isso é mostrado naturalmente. Então, quando eu comentei com vocês desse programa de televisão, Eve, eu também não cheguei a ver, não. Tá? Mas quando a gente mostra um programa que leva ao suicídio, isso provoca em nós um choque muito grande. Mas o restante do comportamento dos jovens, né, o uso de drogas, por exemplo, é muito natural. Ontem mesmo eu estava vendo um filme, pelo menos o começo desse filme, que mostravam jovens do ensino médio nos Estados Unidos que saíam da aula usando drogas com a maior naturalidade, como se aquilo fizesse parte, como se eles estivessem na cantina compartilhando um lanche. Mas não, eles estavam ali jovens de 16, 17 anos, como se isso fosse, mais uma vez, a coisa mais natural do mundo. Então, na verdade, ela está se tornando natural pela quantidade de exposição que nós encontramos, mas as consequências dela não são naturais. Dudu colocou para nós o traumatismo psíquico na criança e no adolescente tem crescido demais, né? E com isso você vê a depressão e o número de suicídio dessas crianças hoje, em 2022, exatamente. Né? E a Eve colocou, né, no Canadá a maconha é liberada. Pois é, né? Ela é liberada para esse uso recreativo, mas depois as consequências quem cuida é o serviço público. Os traumas quem vivencia são as famílias. Né? Então a gente vê que esse tipo de comportamento dos jovens e das pessoas maduras também, né? Porque cada um vai vivendo ali as suas experiências, cada um numa determinada fase da sua vida, isso se torna um problema. Né? Então aqui, como nós vimos, né? Pois é sim, né? Um medicamento, mas é um medicamento que pode se tornar uma overdose. Né? Então, assim, na Europa, a mesma coisa na Holanda, então vários outros lugares. Mas aqui nesse caso que nós estamos vendo, foi trazido para nós então com relação a essas inquietações sexuais da atualidade. Então, como sugestão aqui de reflexão, foi trazido para nós a questão número 200 do Livro dos Espíritos, que foi colocado aqui então, né? Tem sexos os espíritos? A resposta, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E essa concordância dos sentimentos a gente primeiro precisa analisar a maturação do nosso entendimento sobre aquilo que nós sentimos, como lidar com tudo isso, e essa concordância. E essa concordância depende muito do respeito que o indivíduo tem pelo outro. Então estamos numa fase em que está liberado esse tipo de relacionamento. Né? Vi, por exemplo, assim, né, a filha de uma conhecida que aos 12 anos de idade estava com um namoradinho, usando aliancinha de compromisso, 12 para 13 anos de idade. E aí a família vendo isso com naturalidade, porque afinal de contas, isso é comum nos tempos de hoje. Mas o problema não são apenas duas crianças se relacionando, é a forma como elas se relacionam a partir daquilo
que elas observam nos meios de comunicação e no comportamento das pessoas que nós encontramos. A Miri colocou ali em cima para nós, né, muito do estímulo começa na própria família. Falta de escuta, julgamentos e conhecimento. E foi exatamente isso que estimulou essa mensagem que Emmanuel traz para todos nós. Que não apenas ali é a questão do julgamento, mas é a questão do comportamento, é a questão da forma como se orienta, a direção em que é apontada para esse direcionamento. E também uma coisa muito complicada, né, uma situação complicada. A família quer implantar determinados valores, enquanto fora da família a sociedade vivencia seus valores soltos, seus valores desorganizados, desorientados. Então é realmente uma missão muito grande, uma missão muito complicada, uma missão muito difícil, né? O Brás colocou ali, um dia passei com minha esposa perto de um baile funk pancadão, né? Vi os umbrais ali. Infelizmente, né, Brás? As pessoas ali envolvidas naquele psiquismo, naquele erotismo, naquelas ideias, né, sem se darem conta do prejuízo que estão vivenciando. E não apenas com relação ao prejuízo espiritual em si, fluídico em si, mas o prejuízo psíquico, né, algo realmente bastante problemático, né? O soldado colocou, né, os pais às vezes cometem erros, mas costumam acertar muito mais do que errar, felizmente. Miriam colocou, né, relacionamento abusivo é silencioso e se repete de geração em geração, na família, né? Então, olha quantas situações nós estamos observando. Se a família é a escola do espírito, é o primeiro contato que ela tem com os valores aqui no mundo material, uma família desestruturada, ela não tem nada para oferecer para esse espírito. Então é muito importante a gente perceber, né, que primeiro, a educação dos próprios membros da família, entendendo qual é o seu objetivo. Sabendo que, por isso que a doutrina espírita traz para nós, né, que a reencarnação não é simplesmente lançar um espírito no mundo, mas a reencarnação é um processo educativo envolvendo todos aqueles que fazem parte desse processo. Bom dia, Fabi. E aí então cabe, né, todos nós aqui compreendermos, né, primeiro a educação individual, depois a educação desse primeiro grupo, para que então, como lembra Joana de Ângeles, em que a família é a célula desse organismo social, é muito importante que a família educada consiga trabalhar e estruturar a sociedade de um modo diferente, que vem sendo para nós um grande desafio. A Miriam colocou, não é possível, né, mudar o padrão nocivo, né, se a família acha que é saudável, né? Então, assim, as gerações vão chegando com novos valores e, infelizmente, aprendendo com erros e acertos, já que a educação moral de cada grupo depende muito do esforço e da vontade realmente de transformar. Só que isso exige uma mudança de comportamento significativo que, de certa forma, exige até um sacrifício que nem todos estão dispostos. E até mesmo a dinâmica da vida que nós temos hoje, como nós falamos, né, essa dinâmica da sociedade em que todo mundo vai se comportando da mesma forma. Então, por exemplo, né, a família tendo que trabalhar para se sustentar, os filhos indo para a escola, os filhos fazendo parte de determinados grupos sociais para que possam se entreter, que possam se desenvolver. Isso virou algo normal no nosso grupo. Cada comunidade tem ali o seu método, né? Então isso mostra para nós que essa escolha que nós vamos fazendo, sem a grande preocupação que nós devemos ter com relação à educação do espírito, vai fazendo com que nós vivamos de acordo com essa dinâmica da sociedade. Só que isso traz para nós problemas que a sociedade depois não resolve. Quem tem que resolver é a própria família. Então é uma luta realmente bastante difícil e sacrifício que nem todos estão dispostos a vivenciar. Mas vamos lá, né? Pois é, Brás, é porque falta essa ideia da religiosidade mesmo, da vivência religiosa em cada grupo. Lembrando mais uma vez que as religiões, como nós já comentamos, as nossas religiões, elas são a escola do espírito, né? Porque elas que trazem não apenas os valores, mas a ideia da espiritualidade. E as religiões precisam estar cientes desse papel, porque não são apenas ali instituições angariando clientes, né, disputando clientela. Ela tem que cumprir o papel de espiritualizar a sociedade, né? E você tem que levar depois essa mesma religiosidade para dentro dos nossos lares. E aí então, se a família não consegue fazer isso, ela acaba vivendo realmente de acordo com a dinâmica social, como eu comentei com vocês. Vamos lá então aqui ler a mensagem de Emmanuel, que trouxe para nós então sobre esse tema. Diálogo e sexo. Ele diz assim para nós também, né? Além do próprio agravante
da tecnologia também, né? Que a tecnologia virou um mundo à parte, esse mundo virtual, em que os jovens hoje, os pais, por exemplo, estão proibindo os filhos de usarem celulares, de ficarem sozinhos com celulares, com computadores, porque infelizmente agora é um mundo completamente restrito, secreto, em que os jovens conversam aquilo que eles querem. Né? Então não é uma questão de fiscalização, mas é uma questão de orientação que é importante. Mas vamos lá, diálogo e sexo. Mais uma vez, lembrando que os pais, então, comentavam sobre, né, o comportamento das pessoas na sociedade naquela época envolvendo esses problemas relacionados com o sexo. Não com a sexualidade, mas com o sexo em si, o comportamento sexual. Ele diz assim, então: justo prosseguirmos colaborando nos empreendimentos que visem a preservar o equilíbrio no relacionamento sexual. Liberdade sem compromisso impele a desregramento, e desregramento gera destruição. Entretanto, é preciso acreditar no poder da compreensão e da tolerância, a fim de que venhamos a auxiliar os nossos companheiros de caminhada evolutiva, através do diálogo fraterno, capaz de banir a condenação dos nossos processos de vivência. Muito fácil observar negativamente o comportamento alheio, quando esse comportamento deixa a desejar. Antes, porém, de estabelecer a censura ao redor de alguém, determina a justiça, indaguemos de nós próprios o que temos feito a fim de amparar esse alguém para que não caísse ou se transviasse. Diante de pessoas queridas que te surjam, trazendo problemas afetivos, arma-te de paciência e entendimento, de modo a socorrê-las sem azedume ou reprovação. Importa considerar que os erros dos outros poderiam ser nossos, reconhecendo-se que ainda não possuímos natureza de ordem superior, que provavelmente amanhã seremos defrontados pelas situações difíceis em que amigos nossos se emaranharam, que ignoramos de todo se nos alcançarão em breve as afeições de existências pretéritas, a fim de nos examinarem a capacidade de amar em nível superior. E desconhecemos se pessoas amadas de futuro estarão envolvidas em questões sentimentais, dependendo ainda de nosso concurso para que se garantisse na precisa sustentação. Por isso, e muito mais, isto é, em razão dos ditames da lei de amor que nos traça, a obrigação no acatamento e do amparo mútuos em nossas dificuldades, compadece-te mais intensamente do próximo, quando o próximo te procure, demonstrando questões do sexo doente ou menos feliz. E convence-te de que, por enquanto, não será unicamente enviando os seres queridos a instruções fora de teu ambiente particular que lhes solucionarás os problemas. Ante as inquietações afetivas naqueles que te compõem a equipe familiar, internece-te e auxilia-os pela conversação compreensiva e fraternal de quem se coloca no lugar deles, de modo a apreender-lhes as provações e os sofrimentos. Sem apoiar o desequilíbrio, mas sem fugir ao apreço que nos devemos uns aos outros. Saibamos raciocinar com todos eles, mostrando-lhes o impositivo da disciplina a que todos somos obrigados no espaço e no tempo, se quisermos ser realmente felizes. Destaquemos a dignidade do trabalho por base do respeito que nos cabe tributar à própria consciência. Mostremos que a independência só existe pelo dever nobremente cumprido. E exaltemos a lealdade por fator indispensável da paz e da alegria ante os princípios de causa e efeito que, a todo instante, nos restituem aquilo que damos de nós no campo do destino. E usando o diálogo amigo e edificante por terapêutica, de que todos somos necessitados, compreendamos que os desajustes do sentimento, acima de tudo, unicamente desaparecem de todo quando traçados pelos recursos do coração.
Né? Então aqui Emmanuel foi desenvolvendo para nós essa reflexão, falando não apenas, manda Dudu por favor, falando não apenas dessa questão que fala, por exemplo, né, da vivência das crianças e adolescentes, mas também envolvendo os adultos, as pessoas maduras, pelo menos ali biologicamente, né, já que psiquicamente muitas vezes nós ainda mostramos essa nossa dificuldade, essa nossa imaturidade nas relações. E isso traz para nós, né, uma dificuldade muito grande, traz para nós ainda um conflito muito grande, como lidarmos com as nossas emoções e os nossos impulsos, envolvendo ainda esses instintos que são muito poderosos sobre nós. Dudu trouxe para nós, Tia Alcina, muito presente, um grande beijo para a senhora, aqui trazendo para nós uma mensagem que diz assim: bom dia, filhos. O tratamento realizado através dessa adolescência cristã, que vai até o estudo, o trabalho do próximo, na organização familiar cristã, que não envolve só a doutrina espírita, mas outras crenças, que não são poucas, levando essas crianças que, além do berço, vai melhorando sua atenção com o que é mais relevante no cidadão, que quer sua moral bem construída, com nossos educadores que se rendem à obra pesada a doar o seu tempo, a trazer dinâmicas, bons argumentos para bons questionamentos e entendimentos na prática do auxílio ao menino e menina que chega, por vezes, num vazio e que cresce no tempo em que ela vai criando a sua melhor forma de ver o outro e até seu eu. Portanto, você, minha filha e outras filhas e filhos que corroboram na amplitude desse crescimento, aquele que esteve na rua e hoje está dentro de si, movimentando melhores interesses no apoio à sua vida terrena e fortalecendo a sua vida espiritual. Meu carinho de sempre, Tia Alcina. Então, trazendo para nós aqui, né, essa visão muito importante do papel dos educadores, né, dos pais, das famílias, dos amigos, professores, sejam eles quais sejam os papéis que eles ocupem, né, aqui na nossa sociedade, sempre olharmos com essa capacidade que nós temos de ajudar, de orientar. Né? Porque seja lá qual for o contato que nós tenhamos com alguém nessa fase de desenvolvimento, que nós façamos, né, o melhor que for possível para despertar essa visão, né, essa visão do espírito imortal, essa visão, né, que a doutrina espírita nos proporciona da necessidade do amadurecimento do espírito. E ele vai amadurecendo das formas mais variadas, né, e cada um ali cumprindo o seu papel para ajudar nesse processo. Então é muito importante que nós tenhamos ali essa consciência da nossa responsabilidade nisso tudo. Porque esse jovem que nós visamos hoje, nesse comportamento que a sociedade hoje acaba instigando, será o adulto de amanhã. E a gente lembra, né, que cada fase do nosso desenvolvimento vai trazendo para nós um grau de responsabilidade e um grau de consequências. E aí então, se o jovem vivencia essas dificuldades e esses conflitos de uma forma intensa, imaginemos as consequências disso nos adultos, que já trazem ali uma vida muito mais complexa, uma vida muito mais comprometida, né, com outros, constituindo famílias, né, pessoas ali amadurecidas. Os problemas são proporcionais. Então, assim, começando essa fase da educação, para que no amanhã, né, esses indivíduos que comporão a nossa sociedade, né, estejam ali em condições realmente de não apenas conduzir a sociedade, mas conduzir aqueles que vêm depois. Aqueles que são os jovens, né, porque todos nós vamos vivendo cada uma das fases da nossa vida. Né? Ora somos bebês, crianças, adolescentes começando a descobrir o mundo, jovens querendo conquistar o mundo e os adultos realizando nesse mundo. Né? Então cada fase vai mostrando para nós a necessidade que nós temos, né, de aprender, de esclarecer, amadurecer também. Mami colocou, né, uma família não deve pertencer somente à sociedade. Sabe, Mami, quando eu fiz a leitura dessa mensagem de manhã, eu me lembrei das sociedades indígenas, em que existe ali, né, uma cultura entre eles, que aquela criança que nasce naquele meio, ela pertence à comunidade. Né? Então todos ali estão comprometidos, então não me importa o outro, o que importa é que ele é filho da comunidade. E ali todos, né, acabam sendo ali conduzidos para que eles possam amadurecer
para que eles possam se desenvolver bem, né? Então isso é muito importante. Se a nossa sociedade tivesse essa mentalidade, nós veríamos ali todos os jovens, nenhum jovem seria ali desprovido de cuidado. Nenhum jovem deixaria de ter a devida atenção, né? Mas, infelizmente, uma sociedade individualista traz para nós essas consequências, começando naqueles que são os mais frágeis, né? Que inclusive é o próximo tema que nós vamos ver agora, que vai falar sobre os pequeninos, né? Que também é um tema muito bacana. O Fabi colocou, né? Sabe, acho que outro aspecto importante é o nosso exemplo frente à vida. Os conceitos que damos e vivemos nas vivências diárias. Não adianta eu dizer algo, fazer algo, etc., no meu cotidiano. No momento de falar com a criança, falo outros conceitos e proponho outras ações, né? Então, a evangelização dos nossos filhos passa primeiro pela nossa evangelização. É aquilo que eu tinha comentado um pouquinho antes de você chegar, eu acho, Fabi, que eu falava exatamente sobre isso, né? Porque é fundamental que nós, escolhendo uma forma de viver na nossa sociedade, nós nos preocupemos com a nossa educação. Porque não adianta você querer educar se você não tem educação. Não adianta você instruir, orientar, se você não tem instrução e orientação. Então, e para isso, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos encarnados com um objetivo. Então, nós temos que vivenciar isso com esse objetivo fundamental. Por exemplo, alguém que começa uma vida profissional. Ele inicia, por exemplo, um curso superior em que ele escolhe uma profissão, e ele sabe que se ele não se capacitar nessa profissão, ele não vai ter um sucesso, ainda que seja mínimo. Então ele vai ter que se aperfeiçoar constantemente, se capacitar cada vez mais, se esforçar cada vez mais. Mas dentro do campo moral, a gente acaba não tendo essa visão. Eu não preciso me preocupar, eu vou vivendo a vida do jeito que ela é. Então a gente se preocupa muito mais com aquilo que o mundo material vai impondo para nós, com as obrigações de um indivíduo dentro de uma sociedade. Mas a gente não pensa nas obrigações de um indivíduo dentro de uma família. Porque aí você não vai fazer um projeto, você não vai escrever um relatório, você não vai preencher uma planilha. Na relação familiar, são pessoas lidando com pessoas. São sentimentos, são emoções, são valores. Então é muito diferente quando a gente vê o seu compromisso com a sociedade e o seu compromisso dentro de casa. É dentro do seu grupo social, na verdade, né? Miriam colocou, né? Concordo, né? E hoje estamos dando exemplos desanimadores a essa nova geração. Precisa rever com urgência esse método reativo de solucionar conflitos, né? Então, quer dizer, é reaprender tudo de novo. Um jovem me disse, a Miriam colocou, de nada adianta eu estudar se o mundo está perdido. E a sexualidade integrada muitas vezes será uma fonte de preenchimento desse vazio, né? Porque aí você se entrega simplesmente aos instintos, né, que você vai, né, vivendo no seu dia a dia. Então, esse é um tema realmente bastante problemático. Dentro desse contexto, então, que nós vemos agora, falando para nós aqui sobre essas inquietações sexuais da atualidade, lembrando mais uma vez que falamos sobre uma série de situações. Se o jovem, por sua vez, inicia esse processo e ele precisa se estruturar psiquicamente, moralmente e emocionalmente para lidar com essas questões, nas questões já das pessoas mais maduras dentro da sociedade, nós falamos agora não apenas de situações pessoais, né, mas falamos de lesões afetivas, falamos de famílias que são comprometidas, estruturas que são abaladas, comprometendo muitas vezes ali uma existência de indivíduos ou de uma coletividade. Então são consequências gravíssimas que nós vamos encontrar. E aí então as famílias aqui, pais e mães preocupados com jovens e adolescentes e, claro, as próprias famílias também vivendo esse tipo de experiência problemática. A Angelina colocou, né, como dirigente de escola, né, o nosso trabalho sempre foi realizado em conjunto com a família, né? Então é importantíssimo isso, né? As escolas que trabalham com a formação acadêmica, as instituições religiosas que trabalham com a formação moral, as famílias precisam estar envolvidas e não apenas você delegar responsabilidades para que os outros façam um papel que a família deve fazer. Então também os jovens, né, as famílias, precisam estar envolvidas nesses processos todos que nós vemos. Então se o jovem é enviado, por exemplo, para uma academia para trabalhar ali a sua saúde física e a sua saúde mental através de uma prática esportiva, de uma prática física, a família tem que estar junto acompanhando isso também. Porque qual é o objetivo daquele trabalho que está sendo feito? E a família tem que complementar. A escola é a mesma coisa, qualquer tipo de vivência tem que ter esse compromisso da família também.
Coisa que nós não vemos hoje, né, Angelina? Porque, infelizmente, é assim, olha, eu não tenho tempo, então você vai fazer uma coisa que eu faço outra. E aí, então, as pessoas parecem que vivem de uma forma independente, só que elas ainda são dependentes entre si. Acredito que esse jovem precisa ser incentivado a lembrar que ele pode fazer a diferença. Não se preocupar com os outros, porque, de fato, agir de modo mais consciente passa pela força de escolher e agir por si. Ser quem se é, e não como todos agem, fazem e pensam. Né? Pois aí, esses valores é um grande problema. Você dizer para a pessoa, né, o que ela precisa ser, então é aquela coisa, né, você é o exemplo do que ela deve ser, né, o espelho que o outro vai ver. E Emmanuel vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Daí a necessidade de também sermos firmes nas nossas escolhas, no sentido de agir conforme os ideais que acreditamos. E não agir assim, apenas no dizer, e no dizer em casa e para os filhos ou nossos jovens. Então, a vivência disso tudo. Então aqui o próximo tema, que vai tratar exatamente dessa questão agora, sobre a criança. Né? Vamos aproveitar aqui o nosso tema e tratar ainda desse tema que é fundamental para todos nós. A Miriam colocou, é importante também lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz que a família pode fazer tudo ao seu alcance, mas ainda assim ver o espírito falir, para não darmos um peso exclusivo de culpa na família, como foi dito, é uma empreitada de todos nós, né? Sim. E mais importante também, né? Lembrando que ali, né, o que falta, eu acho, é que todos nós precisamos estar cientes de quem nós somos exatamente e o que estamos fazendo aqui. Porque se nós não tivermos essa consciência, por exemplo, a doutrina espírita nos fala sobre sermos espíritos imortais, sermos espíritos que têm uma programação evolutiva, espíritos que se juntam num grupo social para que ele possa se desenvolver e, ao mesmo tempo, também auxiliar no desenvolvimento. Enquanto nós não tivermos essa consciência sobre a nossa realidade, nós viveremos simplesmente ali de acordo com os impulsos que o mundo vai oferecendo para nós. Né? Ou seja, você nasceu, você deve crescer, viver, se reproduzir, trabalhar, conquistar e morrer. Simplesmente isso. E aí, então, essas idas e vindas aqui para o nosso mundo acabam se tornando sem propósito, porque falta consciência. Claro que todos nós estamos inseridos num programa, e esse programa vai nos conduzindo por esses caminhos de aprendizado. Mas quando nós somos conduzidos por esse caminho e também estamos conscientes do nosso papel, aí sim nós começamos a colaborar com esse projeto. Então nós não somos arrastados simplesmente, nós trabalhamos junto com ele, e aí fazendo com que a nossa vida se torne muito mais proveitosa, muito mais produtiva. Mas para isso precisa ter essa consciência. Por isso, mais uma vez, que nós já vimos, né, no Livro dos Espíritos, falando sobre o papel do Espiritismo no progresso da nossa sociedade. Quando Kardec pergunta, né, de que forma que o Espiritismo pode contribuir. E aí a orientação, dentre elas, né, dentre as orientações, foi exatamente ali, né, a reforma das nossas instituições. E a família é uma instituição que precisa de reforma. Precisa de reformar os seus valores, precisa reformar a forma como as pessoas se relacionam. Tudo isso depende muito, né, do esclarecimento, que é o ponto principal. Uma me colocou, né, se viemos a aprender a amar, precisamos avançar nesse sentido, né, protegendo o início de tudo, que são as crianças, né, e essa responsabilidade. Eu sou um pai, a partir de agora eu preciso entender o que é, qual é esse papel. Então vamos lá para o nosso segundo texto aqui, sobre a criança. Vamos a ela, diz assim. Também aqui é a mesma coisa, né? Sempre é bem interessante que esse trabalho, na elaboração desse livro e de outros livros também, diziam respeito, na época, a questões que as pessoas traziam, quando elas se reuniam lá no centro. E a gente pode ver, na maioria das vezes aqui, né, notícias da imprensa, o que a imprensa está dizendo. Então, de repente a pessoa está em casa, lendo alguma coisa, assistindo a alguma coisa, e de repente gera aquela dúvida, quando chega no centro espírita, começam a questionar. Olha, na televisão passou tal coisa, o que o Espiritismo tem a dizer? Né? E é por isso que eu sempre lembro, né, que a doutrina espírita ela é tão polivalente, porque ela é capaz de opinar sobre todos os temas. Não importa qual é o tema que surge, ela está opinando. Né? E é bem bacana também, porque o próprio Espiritismo.net, né, o nosso trabalho, tem uma seção chamada Comentários de Notícias, em que nós fazemos comentários à luz da doutrina espírita sobre notícias que surgem na mídia.
E aí, esse por aí aqui, se vocês observarem, esse livro ele traz muito desse contexto. Notícias da imprensa nos últimos dias, referentes a crianças rejeitadas, induziram nossos amigos em visita ao nosso ambiente de trabalho espiritual a longos comentários sobre a infância. Então, lá também era assim, com a participação também dos espíritos, porque as pessoas levavam esse tema para o centro espírita para debater sobre eles, para saber o que o espiritismo tem a dizer, para percebermos que esses eventos que vão acontecendo, eles têm causa, eles têm efeito e têm influência, inclusive, né, do próprio comportamento das pessoas. O Fabi colocou, né, aliás, acho esse modelo de trabalho, o estudo deles sensacional, né? Muito bacana isso aqui que acontecia, né? E muita gente nem sabia. Todo mundo acha, por exemplo, que o Centro Espírita ele é uma palestra, ele é um estudo sistematizado apenas, e as pessoas, olha só, né, nesse livro a gente vê a ânsia que as pessoas têm de saber o que a doutrina tem para dizer sobre coisas que acontecem no dia a dia delas. E não simplesmente falarmos, olha, vamos falar sobre o mundo espiritual, como se hoje não tivesse importância. Como se você se preocupasse para onde vai, o que você vai fazer, quem você vai encontrar, e no seu dia a dia, quando você acorda, dorme, trabalha, se relaciona, como se isso não acontecesse nada. E a doutrina espírita, na verdade, ela faz o contrário, ela vai te mostrar como você deve se comportar agora, para que no futuro você colhe aquilo que você semeia. E não ficar pensando naquilo que acontece no futuro para depois você se preocupar com o passado, que eu devia ter feito diferente. Então, esse trabalho, esse modelo de trabalho que é feito, em que cada dia de estudo as pessoas chegavam e traziam ali as suas dúvidas, e aí então os debates vinham, os espíritos colaboraram, e assim as coisas evoluem. Felizmente, né, modéstia não, né, nas devidas proporções, né, nosso trabalho também é assim aqui. Né, a gente sempre traz aqui os nossos temas, apresentamos as nossas questões e temos essas colaborações valiosas que vão nos ajudando nesse aprendizado. Aí sim nós conseguimos extrair da doutrina aquilo que ela pode nos oferecer em termos de esclarecimento. Que eu sempre coloco, né, muitas vezes nós estudamos a doutrina, né, num patamar filosófico tão alto que parece que nós não falamos de nós. Nós falamos do mundo, falamos da sociedade, falamos das pessoas, e eu, como indivíduo, que estou vivendo as minhas experiências. Como é que a doutrina espírita vai me tocar efetivamente, trazendo os seus ensinamentos? O Braço colocou, né? Pois é, salesiano sim, né? Meus filhos foram educados na catequese católica e deu certo, né? Hoje eles já são quase espiritualistas, né? Foi força da vontade de minha esposa, né? Qualquer educação é válida, né, Brás? O que vale para nós é trazermos para a nossa realidade esses valores espirituais. Para pensarmos, por exemplo, olha, bem educados, nós somos capazes de lidarmos com os nossos relacionamentos, de lidarmos com os nossos conflitos, de lidarmos com os conflitos do mundo, porque os valores estão em nós. Então é importante que nós tragamos isso para a nossa realidade, para a nossa vivência. Vamos lá então. E nós temos ali uma grande preocupação, né, dos espíritos com isso. Quantos e quantos livros são escritos trazendo para nós orientações sobre temas que dizem respeito ao nosso dia a dia. Emmanuel faz muito isso, Joana de Ângeles faz muito isso, André Luiz também faz muito isso. E outros amigos que vão trazendo ali através de poemas, através de histórias, através de romances, de mensagens, ensinamentos valiosos para a prática do dia a dia, que é o mais importante para nós. Fabi colocou, né, meu filho estudou em colégio católico e contestou a forma das irmãs agirem diferente do que Jesus fazia. Pois é, mas é aquela ideia do rigor, né, do rigor da religião no processo educativo, né, e não na preocupação, na educação dos jovens nos seus valores, né, mas no rigor, talvez, da vivência, né. Também estudamos, né, tivemos esse tipo de experiência. É o exemplo fundamentalmente também, né. Vamos lá então, ó. Então o tema que foi apresentado aqui foi longos comentários sobre a infância. Crianças abandonadas, enjeitadas, quer dizer, deixadas, né, logo
no início, né, da sua vivência, né, abandonadas pelos pais, desprotegidas, doentes, problemas de aborto e lutas dos pequeninos pela sobrevivência foram os assuntos de nossa conversação antes da reunião, dando-nos o desejo de prosseguir nos mesmos temas. Iniciada a reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 18 do capítulo 13, sobre os órfãos. As explanações a respeito foram muito felizes. Ao fim da reunião, foi lida a mensagem de nosso caro Emmanuel. A gente vai lembrar aqui que essa reunião devia durar por volta de 1 hora. Então as pessoas traziam ali suas dúvidas, ou se não tivessem dúvidas, pela inspiração um tema surgia. Eles então abriam aleatoriamente ali o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, surgia um tema que desse então suporte doutrinário para essas reflexões, e depois no final vinha a participação dos espíritos. Olha que trabalho bacana que eles faziam. Né? Então realmente ali eles trabalhavam junto ao plano espiritual, né, na resolução dessas questões de dúvidas que surgiam. Então primeiro, Emmanuel trouxe para nós aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui para vocês. É o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê vossa mão direita. E o item 18, dentre tantos temas, nas instruções dos Espíritos, né, que falava sobre a caridade material e caridade moral, sobre a beneficência, a piedade, os benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva e também os órfãos. Então, nesse caso, os órfãos. Diz assim para nós: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus que estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivesseis esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício de que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Aqui o espírito familiar, então, lá em 1860, que trouxe essa mensagem. E depois, só para lembrarmos também, nós tivemos, né, num estudo que nós fizemos, a questão 385 do Livro dos Espíritos, quando a gente falava sobre a mudança de caráter, naquele caso, né, da jovem que acabou sendo sequestrada e depois acabou se tornando, né, uma terrorista, lá na década de 1970. Nesse texto aqui, né, quando é perguntado para nós aqui, Kardec colocou, né, que é que motiva a criança que se opera, que a mudança que se opera no caráter de um indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E aqui, então, dentre outras orientações que falam, né, sobre as tendências, o caráter de um espírito que nessa idade da adolescência e da juventude começa, então, a aflorar, esse texto é muito interessante, porque coloca para nós aqui sobre o formato, né, a constituição psíquica, a constituição orgânica, a aparência da inocência que um espírito que inicia a sua jornada terrena apresenta para a família, sensibilizando. Quando a gente vê aquela criança frágil,
sorridente, banguela, com cara de joelho e tudo mais, que para nós nos sensibiliza profundamente. Nos traz, né, aquele sentimento, né, de afeto, de cuidado, de ver aquela fragilidade, é algo que instintivamente nos provoca. E aqui então, nesse trecho do Evangelho, é colocado exatamente isso, quando diz assim, né, as crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. E depois ele vai falando, né? Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Então é bem bacana esse trecho, né? Que fala da proteção, que fala dos cuidados. Nós vamos então aqui a Emmanuel, que ele fala para nós então ante os pequeninos. Essa é uma mensagem, inclusive, bastante conhecida, né? Que ela, quando se fala de crianças, né, a primeira coisa que a gente pensa, o que a doutrina espírita pode dizer? E aí então nós recorremos a essa mensagem de Emmanuel. E diz assim para nós: observa a criança e reconsidera o tratamento que talvez lhes tenha dado até agora. Sabes desincumbir-te dos compromissos para com os adultos, respeitar os semelhantes, instruir os companheiros menos cultos quanto à orientação no próprio caminho, auxiliar aqueles outros irmãos que te pedem simpatia e consolo. Considera os pequeninos que se ajustam à existência e fazem o mesmo. Não prometas à criança o que não hás de cumprir e guia-lhe o passo sempre que as veja órfã de rumo. Não nos referimos unicamente aos rebentos humanos que se desenvolvem no chão das necessidades materiais. Estejam eles, os pequeninos, em ásperas provas no mundo ou acobertados pelo reconforto doméstico. São todos eles espíritos sedentos de apoio e luz na marcha evolutiva que lhes compete realizar. Não lhes impõe a rejeição ou sofrimento a pretexto de penúria, nem lhes relegue a vida ao abandono na suposição de que a assistência puramente mercenária lhes resolva os problemas. Aceita-os e convive com eles nos alicerces da sinceridade que te caracteriza o trato com os amigos amadurecidos nos melhores raciocínios da humanidade. Nem fantasia, nem violência. Atenção e amor. Verdade humanizada e entendimento constante. Gostei disso, essa verdade humanizada. Culto de bondade e prestação de serviço nos mesmos recursos de que te utilizas na edificação dos afetos que te rodeiam. Leva teus filhos ao pediatra, ao dentista, ao cabeleireiro e ao alfaiate, satisfazendo as exigências da vida comum. Não esqueças de conduzi-los à ideia de Deus e às lições vivas do bem, a fim de que se lhes modele o coração para a vida superior. És a imagem, a criança é o objetivo. Ou melhor, considerando, a criança é a terra adubada em que semeamos, e de toda a plantação que lhe dermos, os frutos correspondentes virão depois. Né? Então, o Emmanuel trazendo para nós essa orientação sobre a forma de nós nos relacionarmos com nossas crianças. Né? Então, mais uma vez aqui, eu tinha falado para vocês que no primeiro assunto que falava sobre, né, o diálogo e o sexo, né, então, embora nós tenhamos focado no início do desenvolvimento, né, dos jovens, das crianças e dos estímulos que elas recebem, esse é um tema, o sexo, que envolve, né, as pessoas em todas as faixas da existência terrena. Né? Mas nós focamos nesse começo. E agora Emmanuel trouxe para nós, então, ante os pequeninos, essa visão do início dessa jornada, do auxílio que eles precisam. Então aqui alguns pontos foram colocados que valem a pena aqui a gente acompanhar. Então ele diz logo no começo, né, para observar a criança
e reconsiderar o tratamento que talvez lhes tenha dado até agora. Então, assim, né, se nós educamos simplesmente a partir do jeito que todo mundo faz, as pessoas se comportam dessa forma, a gente percebe que as famílias vão se comportando todas do mesmo jeito na educação, né, no cuidado com os filhos, né? Então, roupas, escola, amigos, festinhas, família e tudo mais. E aí então vem o diferencial, que é esse toque invisível, que são dos princípios que nós vamos inserindo. E é muito importante que aqueles pais conscientes, a partir de agora, reflitam sobre o que fizeram até esse momento no cuidado com os filhos. E se algo pode ser melhorado, que essa mudança comece a partir de agora. Para que não se faça simplesmente o que todo mundo faz, para depois atribuir a sorte ou o azar, o sucesso, a felicidade ou a infelicidade ou o fracasso que essa família vai ter no seu relacionamento futuro. Porque essa criança vai se desenvolver. E no momento em que ela alcançar a sua autonomia, ela vai viver exatamente da forma como ela viveu, somado com os valores que ela já trazia. Então isso é muito importante da gente observar. Antes de continuarmos aqui, Dudu trouxe para nós, né, Pedrinho trazendo, né, um grande abraço, querido amigo Pedrinho, bem-vindo. Diz assim para nós em formas de versos, né? Percebem em sua mão uma moeda? Olhe bem para sua palma. A moeda está sempre com você. A moeda da caridade. Sim, essa caridade que por vezes não vemos. Olhamos sem olhar. Ah, você pergunta onde está a moeda? A moeda é a sua mão. E essa mão dá o que o pobre precisa mais sem ser o dinheiro, a nota de papel. O dinheiro está dentro do seu peito, aquele mesmo coração que por vezes não vê a moeda na própria mão, mas que os teus olhos, a tua consciência, até vê aquele que não quer a sua moeda, mas quer na verdade o seu melhor olhar, sua mão para o abraço, seu sorriso, seu verbo. Essa sim é a moeda que eu sempre quis ter de alguém, mas eles passavam batidos e não me viam. Cristo está em ti, assim como em mim. Somos inteirinhos iguais. Se não tens nada a dar, dê a sua oração ao que vive fora da sua casa. Muita luz, Pedrinho, né? Obrigado pela sua carinhosa participação conosco, né? Uma experiência difícil, né? Que nós vemos aqui na prática, né? Do que Pedrinho vivenciou, pelo que ele nos relata aqui na sua existência terrena, percebendo simplesmente, né, que essa moeda, na verdade, não é o que está na mão, mas a moeda é a própria mão. E essa é a melhor riqueza que nós podemos oferecer. Essa moeda que vem imantada também dos nossos melhores sentimentos. Né? Então precisamos realmente disso. Né? E aqui nós vemos, nesses abandonos que nós encontramos no mundo, né? Infelizmente, né? Primeiro foi colocado no nosso texto a respeito dos órfãos, quando falava, né, sobre aquela caridade que muitas vezes ela pode machucar bastante. Pela frieza, pela indiferença, né? Simplesmente jogando, né, aquela contribuição que a pessoa precisa. Mas na verdade nós temos ali, né, o amor que é o mais importante, que é o que infelizmente a gente menos encontra. Então tá ali, são orientações importantes para nós, que vão se somando aqui nas nossas reflexões, nos ajudando realmente, né? Por isso que é importante que cada vez que nós terminamos aqui o nosso estudo, quando essas mensagens, esses ensinamentos ficam marcados na nossa mente, né, a gente passa a olhar para o mundo de modo diferente. E é por isso que é importante que nós vivenciemos sempre, rotineiramente, esses estudos, porque essas lembranças nesses estudos, esses ensinamentos, acabam se perdendo com o tempo. A gente vai esquecendo, porque você estuda alguma coisa, nossa, foi tão bacana o estudo, a palestra foi maravilhosa, o congresso foi maravilhoso, mas deixa eu voltar para a minha vida, que eu tenho muita coisa para fazer. E a gente acaba se esquecendo que, da mesma forma que nós exercitamos o trabalho, da mesma forma que nós exercitamos o corpo, o comportamento no nosso dia a dia, é muito importante que nós também exercitemos a reflexão para que essa reflexão se transforme em ação. Porque é isso sim que vai moldando o nosso caráter, que vai nos direcionando para esse caminho construtivo que nós estamos vivendo. Então não basta apenas a gente sentir a emoção de estar envolvido por esses aprendizados. É muito importante que o aprendizado se transforme em ferramenta, e ferramentas bem afiadas e bem lubrificadas. Porque do contrário, são ferramentas que enferrujam. Acabam não tendo utilidade nenhuma. E a gente lembra sempre, né,
que o tempo que nós vivemos aqui no nosso mundo, dentro da doutrina, nós podemos contar, né, quantas e quantas páginas nós já lemos, quantas e quantas mensagens nós já lemos, quantas horas de palestras nós já tivemos. Se nós pensarmos que nós temos 10, 20, 30, 40 anos de doutrina espírita, imaginemos quantas lições nós já tivemos. Exatamente, né? A fé sem obras é morta. E essa fé, que é fortalecida exatamente por esse aprendizado que nós temos, nos coloca numa condição de que e a quem muito foi dado. O resto, né, se vai ser cobrado ou não, vai depender da consciência de cada um. Mas que nós estamos sendo alimentados, abastecidos constantemente de orientações que vão nos conduzindo aqui pelo nosso mundo. E precisamos muito disso. A vivência dessa caridade, a vivência desse amor que o Brás colocou. Isso o soldado colocou lá em cima também, né? Doar o amor edifica e sempre melhorar. Aprimorar nosso caráter e fortalecer. Precisamos disso. Para nós, né, já que nós pensamos sempre, né, que o mundo precisa ser melhor, o mundo precisa ser transformado, ele só vai se transformar se alguém fizer isso. E muitas vezes a gente espera que os outros façam para que nós possamos desfrutar dos benefícios de um mundo melhor. Sem nos darmos conta, né, que nós estamos ali com uma mochila carregada de instruções, carregada de aprendizados, que vai então nos colocando exatamente na condição desses obreiros. Somos nós esses trabalhadores, será que nós não percebemos ainda? Então, para finalizarmos aqui, só para 2 passagens rápidas aqui do nosso texto, primeiro que é colocado para nós aqui, Emmanuel chama atenção, para que nós não venhamos apenas ali a penúria ou luxo que alguma criança, algum jovem, alguma pessoa possa viver. Mas é muito importante que, independente das condições materiais em que essas pessoas estejam, em que nós estejamos, é muito importante que nós nos abracemos, que nós nos envolvamos, que nós caminhemos juntos nessa sustentação. Porque as condições materiais são ali imposições, né, da nossa programação, das experiências da vida, que cabe a nós vivenciar e fazer o possível para transformar isso tudo. Mas independente de onde nós estivermos, a nossa relação interpessoal, a nossa relação afetiva, a relação espiritual entre as pessoas é o que mais vai importar. Então não importa o que nós estamos vivendo, o que importa é como nós estamos vivendo, como sempre, né? No final, então, aqui com relação às crianças, né, Emmanuel fecha para nós, falando sobre todos os cuidados que satisfazem as exigências da vida comum. Então ele fala de médico, dentista, cabeleireiro, alfaiate, que no caso, né, que hoje é a nossa loja pronta, né, não tem alfaiate, mas tem as lojas para comprar roupa, né? Inclusive lojas virtuais até. A escola, os aprendizados de um modo geral. Tudo isso é muito importante para as exigências do mundo. Preparar as pessoas, preparar os filhos e as crianças para vencerem na vida. Essa é a ideia que o nosso meio de vida hoje nos passa. Você tem que educar os seus filhos para que ele seja alguém na vida. Mas Emmanuel chama atenção. Não esqueça de conduzi-los à ideia de Deus e às lições vivas do bem, a fim de que se lhes modele o coração para a vida superior. Então a encarnação para nós, ninguém veio para ser bem-sucedido na vida material. Nós estamos aqui para trabalhar pelo nosso sucesso na vida espiritual. E sem esse aprendizado do entendimento sobre os melhores valores e da nossa ideia a respeito de Deus, sem isso, toda a nossa vida será simplesmente uma passagem improdutiva. Finalizando então, pessoal, Emmanuel coloca para nós que a nossa criança, que as nossas crianças são a terra adubada, em que nós jogamos as nossas sementes, né? E com o passar do tempo, os frutos virão. Então que consigamos, com o nosso modelo, com o nosso exemplo, com o nosso esforço, fazer com que essa terra bem adubada seja também uma terra bastante produtiva, trazendo para nós ali, né, as melhores colheitas, especialmente colheitas dos valores e não a colheita material, né, de dizer, olha como ele é bem sucedido, um bom emprego, um bom profissional, mas que ele saiba ser um bom profissional, saiba ter um bom relacionamento e saiba ser uma boa pessoa. Bom, 2 temas então propostos, meus amigos, para finalizarmos aqui o nosso estudo. Né? Exato, né, Mami? A do plantar e adubar bem e cuidar. Né? Então, finalizando aqui o nosso trabalho, são 2 temas valiosos que foram trazidos para nós. No nosso próximo encontro, o tema que virá será
serão, na verdade, um quadro de lágrimas, gênio enfermo, Epifânio Leite traz para nós a mensagem, e a volta de Irmão X, a estranha pergunta, lembrando, né, que Irmão X, depois, né, daquele conflito de interesses que teve aqui na nossa sociedade, Humberto de Campos deu uma desaparecida na época do Chico, né? Ele não se manifestava. E agora, então, aqui o retorno de Irmão X. Agora, né, se apresentando como Irmão X exatamente por causa daquele problema de direitos autorais, né, Fabi, que houve naquela época, né? Só que agora direitos autorais envolvendo os dois planos, né? Então, esse foi o nosso caso, a gente vai estudar isso